Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Vivemos, provavelmente na Europa, a maior crise económica e financeira das nossas vidas. Desde 1929, que não assistíamos a uma crise tão grave, em que o desemprego teima em subir, a banca está paralisada e em risco de intervenção estatal, o rendimento das famílias desce sem fim à vista e o setor produtivo e dos serviços atravessa grandes dificuldades de sobrevivência. Paralelamente, os Estados atravessam uma crise de financiamento sem paralelo e as democracias fragilizadas correm o risco de ficar dominadas por um poder tecnocrata que não presta contas a ninguém, a não ser ao poder financeiro dominante na União Europeia. Esta crise económica e financeira, que inicialmente se pensou ser local, mais tarde regional, no sul da Europa, e agora a nível europeu, correndo inclusive o risco de se tornar global, irá afetar, não tenhamos dúvidas sobre isso, as economias mais sólidas como as economias mais isoladas. Basta olharmos para as economias até há pouco tempo exemplares em termos de competitividade e capacidade industrial, como a Espanha e a Itália, as quais, para se financiarem, em alguns prazos, já pagam juros superiores a Portugal. Basta pensarmos em países como a França e a Alemanha, os quais, diariamente, veem os seus indicadores económicos baixarem e o abismo da crise ficar mais perto. Acreditar que no meio desta grande recessão, uma região periférica e insular como os Açores poderia resistir indefinidamente às adversidades do abrandamento do consumo interno, da cessação do crédito bancário e às famílias e às empresas e da quebra da confiança na economia, como alguns partidos da oposição querem fazer crer, seria tão absurdo e ridículo como considerar que a solução para estes problemas está exclusivamente ligada à condução de políticas públicas de índole exclusivamente regional. Mas podemos e devemos, como temos diligenciado, tudo fazer para minorar os efeitos desta crise junto das famílias e das empresas açorianas e apresentar um rumo, um caminho concreto para que, após a passagem desta tormenta, os principais setores de geração de riqueza da nossa economia se encontrem mais sólidos e mais competitivos. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, este plano de investimentos consubstancia uma forte aposta na promoção e da competitividade das nossas empresas, devidamente ponderada face ao contexto de dificuldades estruturais e conjunturais que atravessamos, nomeadamente a dificuldade de acesso ao crédito, a baixa notoriedade dos produtos açorianos, a dimensão arquipelágica que não permite a geração de economias de escala, as dificuldades nas acessibilidades e o difícil acesso a redes de distribuição, comercialização e promoção. É este o papel que entendemos incumbir aos poderes públicos, disponibilizando um conjunto de instrumentos estratégicos devidamente reformulados e adequados à oportunidade, como o Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores e o Sistema de Incentivos Empreende Jovem, aliás reformulado há pouco tempo pelo Partido Socialista, que permitem e estimulam o aparecimento de novos negócios em áreas da produção de bens transacionáveis de alto valor acrescentado, que possibilitam a modernização e qualificação de empresas e de negócios viáveis já estabelecidos, ao mesmo tempo que também funcionam como promotores da coesão regional, disponibilizando incentivos aos operadores económicos para a colocação e promoção dos seus produtos em mercados de destino, em estreita colaboração com a Agência para a Promoção do Investimento dos Açores, ou disponibilizando instrumentos financeiros modernos nos Açores, como um fundo de capital de risco, no âmbito da APIA, por o apoio no seu start-up a pequenas e médias empresas ou no suporte inicial de projetos de investimento com forte cariz de inovação. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Ao nível do setor do turismo, o desafio que nos é proposto e a que procuramos responder é igualmente difícil. Difícil porque estamos a trabalhar num contexto macroeconómico crítico, que se vive igualmente nos nossos principais mercados emissores de turistas. Ou seja,
Podemos procurar continentais portugueses para vir aos Açores, mas a crise no continente dificulta a disponibilidade destas pessoas. Podemos fazer o mesmo com os espanhóis, mas a crise na Espanha também é nossa inimiga. Podemos fazer isso em muitos outros lugares com a mesma dificuldade. Seria muito fácil nesta discussão fazermos como o maior partido da oposição e dizermos que a solução para os problemas deste setor é dizermos: trazemos mais turistas para os Açores. É preciso trazer mais turistas para os Açores. Pois claro, Srs. Deputados, até aí todos sabemos. Nenhum açoriano nos levaria a sério se o trabalho de um partido político como o nosso se baseasse apenas na interpretação e identificação de um problema e não no apontar de uma forma concreta e consequente a forma de resolução deste mesmo problema. A sustentabilidade do turismo passa por utilizarmos instrumentos de incentivos disponíveis no plano de investimentos, em parceria com os agentes do setor, para qualificarmos, diversificarmos e adequarmos a nossa oferta turística às mais-valias que as nossas especificidades nos proporcionam. Produtos turísticos, como o termalismo, o golfe, o touring, o mergulho, a observação de cetáceos, o geoturismo, o ecoturismo, o pedestrianismo e a oferta qualificada na área do meeting industry são apenas alguns dos exemplos daquilo que conforme o plano de marketing estratégico da região e que elenca podem qualificar a nossa marca Açores. Mas numa altura em que prevemos que as medidas de austeridade, como disse, do governo do PSD penalizem fortemente os fluxos turísticos provindos do nosso principal mercado emissor, o trabalho que está a ser feito ao nível de ações e eventos no âmbito promocional, tendo como centro o aumento da notoriedade da marca Açores, junto também dos restantes 13 mercados emissores que elencamos como prioritários, constitui uma necessidade para o setor que deverá ser reforçada. Mas a nossa ambição de estruturação do setor turístico não pode ficar apenas por aqui. Temos de evoluir a relação com os operadores turísticos com que trabalhamos e com outros, novos, como também temos que melhorar as acessibilidades aéreas e marítimas, tendo como premissa base de objetivo o aumento do número de dormidas e o aumento do gasto médio por turista. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo, a concretização de políticas de promoção da atividade turística e de uma coesão económica e social das nossas ilhas só é possível incluindo uma política de transportes marítimos e aéreos concertada e cada vez mais integrada. Ao nível dos transportes marítimos e aéreos, temos orgulho na aposta feita e concretizada por este Governo, apesar das dificuldades com que nos deparamos. Como também temos a noção que muito ainda está por fazer para atingirmos os nossos objetivos. Poderia destacar, por exemplo, as operações regulares e sazonais de transporte marítimo de passageiros entre as nossas ilhas, que já permitiram transportar, segundo os últimos dados disponíveis, só este ano, cerca de 2 vezes a população dos Açores. Ou ao nível dos transportes aéreos, também, as tarifas praticadas são mais baratas hoje do que quando o Partido Socialista entrou no Governo. A maior frequência dos voos interilhas, a melhor qualidade do serviço prestado pela SATA, as obras de requalificação e ampliação efetuadas em muitos aeródromos regionais permitiram melhorar a sua operacionalidade e qualidade de recepção aos passageiros. Contudo, não nos damos satisfeitos com a atual situação. É preciso fazer ainda mais e ainda melhor. Consideramos que temos que melhorar a infraestruturação e eficiência dos nossos portos e aeroportos, proceder à modernização dos navios que operam no transporte marítimo de passageiros e melhorar as obrigações de serviço público da rede aérea regular doméstica entre os Açores e o continente, para que venham a ser introduzidas melhorias, quer ao nível dos preços, quer da oferta e da disponibilidade de lugares, assim como de um conjunto de outros fatores que integram o transporte aéreo de e para os Açores. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, estamos a viver uma crise em que todos sofrem. Se há crise no continente, na Itália, na América, é normal que menos continentais, menos italianos e menos americanos visitem os Açores. É a sequência lógica das coisas.
Mas podíamos ter ficado resignados a esta evidência e dizer apenas e só é vida. Mas não. Enfrentamos a atual conjuntura de frente e fomos à procura de novos mercados, de novas formas de promoção e de estratégias na captação de mercados. Aliás, o debate do turismo e as acessibilidades aéreas nos Açores só existem por uma simples razão. Os governos do PS criaram quase de raiz estes setores, diversificando a economia e aproveitando o capital empresarial que estava amarrado nas nossas ilhas. Gostamos hoje de ver os partidos discutir, ou pelo menos tentar discutir as tarifas aéreas, porque antes este debate nem existia nos Açores. Gostamos hoje de ver os partidos ficarem preocupados com o turismo, porque este setor antes era insignificante na economia. Gostamos hoje de ver os partidos reivindicarem mais promoção turística, porque antes os Açores estavam fechados ao mundo. Sejam todos bem-vindos a este debate. E já agora, quem souber, que dê um contributo útil, prático, objetivo e, sobretudo, concretizável para melhorar o muito que já foi feito. Algo que seja mais, ou que seja um pouco mais, por pouco que seja, do que meros chavões e frases feitas. O nosso contributo está aqui. Aguardamos ansiosamente o vosso. Muito obrigado.